Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do Projeto de Vida. Temos hoje aqui a presença do professor Adalberto Teles, pode me chamar de Beto. É isso aí. Lembrar que a professora Tainá Leal, Beto, ela está de férias. Que pena, que pena. Ela que é a musa aqui do Projeto de Vida. É a musa do Projeto de Vida e é uma jovem extremamente inteligente. Realmente vale a pena o trabalho dela no nosso Projeto de Vida, que agora é fundamental. Exatamente. E lembrar essa questão da professora Tainá, lembrar, Beto, que hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto que nós falamos, justamente essa questão de que, como na tela, podemos ver aqui, olha, jovem e cidadania. Professor, veja só, o senhor hoje tem uma missão importante, né? Que é tentar despertar, quer dizer, vai conseguir com certeza, é claro, certo? Despertar nos jovens estudantes de Pernambuco essa palavrinha cidadania. É muito importante. A cidadania, ela é um dos primeiros passos que todo jovem deve ter para ele entender qual é o trabalho que ele tem que fazer consigo próprio para se inserir na comunidade e se achar um cidadão. Essa é a coisa mais importante que existe para uma pessoa que está vivendo no tipo de país que a gente vive. Ele tem que entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e como é que ele pode trabalhar junto dos seus colegas, junto dos seus amigos, junto da sua família para construir a cidadania. A cidadania é uma das coisas mais importantes que um ser humano pode trabalhar. Pode ser. Eu achei interessante, professor, quando o senhor falou aqui justamente essa questão do jovem, da cidadania e na escola, não é isso? Quer dizer que é o nosso dever como professores? Sim, como professores nós devemos tratar muito bem essa questão. Nós, os professores, nós temos inclusive a própria obrigação de fazer com que nossos estudantes entendam o que é o conceito de cidadania, que ele seja incorporado por esses estudantes para que eles possam exercer a sua cidadania, para que eles possam mostrar ao seu país o seu valor, porque esses jovens que a gente trabalha com eles são jovens muito valorosos, têm todo um mundo pela frente e nós precisamos deles para construir um mundo melhor. Nós precisamos que eles entendam de ecologia, nós precisamos que eles entendam de tecnologia, nós precisamos que eles entendam de cidadania principalmente, para que a gente acabe com, por exemplo, as injustiças sociais. Né? Então, uma pergunta, lembrar ao nosso jovem essa questão, uma pergunta bem assim motivadora. Quer dizer que escola não é só conteúdo, não é? A escola trabalha o conteúdo porque foi todo o presente que a ciência deu para a gente. Todo o conteúdo que nós aprendemos na escola são os presentes que muitos estudiosos fizeram, os nossos cientistas que estão fazendo hoje. Por exemplo, as vacinas que estão nos salvando, os remédios que estão nos salvando, são jovens que entraram nas universidades e são jovens que estão trabalhando. Então, os jovens, eles recebem de presente os conteúdos para entender o que é que a ciência construiu. Mas na escola, nós vamos construir, além de pessoas que serão cientistas, são pessoas que serão cidadãos. Por isso é importante que nós, os professores, sempre estejamos atentos a uma construção de uma cidadania sadia, de uma cidadania inteligente, né? Para que a gente tenha futuramente jovens cada vez mais atuantes e jovens também em cargos grandes. A gente sabe que a gente já teve um operário, por exemplo, na presidência da República. Por que não ter um jovem um dia como presidente da República com seus ideais de uma liberdade, de uma construção de uma sociedade mais fraterna e digna? Eu confio muito na juventude por conta disso. Então, veja só, eu vou pedir para colocar mais uma vez o slide e a pergunta que o senhor vai explicar em todo o nosso bate-papo de hoje é essa aqui. Reflitam, podemos crer na juventude? Perfeitamente, eu considero que a juventude ela é a própria mola propulsora. Eu me lembro que em alguns lugares eu visitei várias escolas, eu tenho visitado escolas aí
tanto escolas aqui em Pernambuco quanto no Brasil e fora do Brasil eu tenho visitado. Então a gente vê que existe uma mentalidade se espalhando mundialmente que esses jovens serão aquelas pessoas que cuidarão do nosso futuro. Então é importante que nós que estamos ficando já com os cabelos um pouco brancos, nós tenhamos nesses jovens toda a esperança. Então nós vamos construir junto com esses jovens uma cidadania que os façam protagonistas do futuro, né? Algo interessante que o senhor falou, que eu gostaria de ressaltar, é justamente a seguinte questão. Veja só, a gente falou, podemos crer e construir. E para construir, muitas vezes, temos que desconstruir, não é isso? Exatamente, nós precisamos desconstruir algumas coisas que foram colocadas de acordo com o que contam, assim, por exemplo, certos setores de uma mídia não muito bem estabelecida, com as próprias situações em que as sociedades estão envolvidas, e essa mídia aqui é uma mídia de verdade, que trabalha com estudantes, que nós queremos ver como protagonistas do futuro. É importante que a gente tenha em mente que são esses jovens que nós trabalhamos com eles hoje, que nós dividimos as salas de aulas, que nós dividimos os projetos tecnológicos que a gente trabalha com eles, são esses jovens que estarão à frente de todo o futuro que nós vamos construir. É importantíssimo a gente valorizar essa questão da cidadania junto aos jovens. Ô professor, eu vou chamar esse slide aqui para a gente debater se esse conceito, certo, é realmente certo, plausível. Vamos lá aqui, acompanhe. Cidadão, o que é ser cidadão? Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis é também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Isso é ser cidadania? Isso é cidadania só? Perfeitamente, professor Robson. A gente tem que entender, vamos entender cada parte do que está sendo dito para aqui, né? Então, por exemplo, direito à vida, nós vemos jovens sendo assassinados nas favelas, jovens sendo assassinados na rua porque fugiu com a motocicleta. Então, e a gente vê a quantidade de jovens pelo fato de simplesmente ser uma pessoa que tem uma cor parda ou preta, essa pessoa sendo perseguida. Então nós temos que entender também que esse acesso à liberdade é uma liberdade, a gente sempre tem conceitos muito errado sobre liberdade. A liberdade ela propõe para você que você seja extremamente responsável com o seu próximo, né? Porque quem é o seu próximo? É o outro, que é a sua imagem, que é aquele que segue com você. Outra coisa também a gente precisa desvincular essa ideia de que pobre não tem nada, de que pessoas, na verdade, não são pessoas pobres, são pessoas empobrecidas. Então, segundo Hernando de Soto, um economista muito famoso, ele diz que enquanto os jovens não tiverem acesso à propriedade, esse mundo vai ser um mundo desigual. Então nós precisamos lutar para que eles entendam que ser cidadão é ter acesso à propriedade, mas também ser tratado de forma igualitária, de forma equitativa, né? De forma que um jovem seja tratado, um jovem que mora numa periferia, ele seja tratado do mesmo jeito de um jovem que mora na Zona Sul. Porque eles são cidadãos, então eles merecem, eles têm seus direitos civis, então esses direitos civis eles devem ser colocados. Então o que a gente tem nesse conceito de cidadão, que o senhor tão bem colocou, professor Robson, é importante a gente entender que esses jovens precisam entender que eles podem ser construtores dessa sociedade futura e de uma sociedade que valoriza a cidadania. Por isso que é importante a gente entender o que é votar, ser votado e ter os seus direitos políticos. Porque a questão política não está envolvida somente na questão partidária. A questão política ela está envolvida numa coisa muito mais profunda, que é como você vai agir enquanto um cidadão. Você só é cidadão à medida em que você participa da sua sociedade, em que você luta para a construção dessa sociedade mais justa e digna. Então, a política ela é uma forma que a gente tem de passar por esses ambientes e mostrar a marca que esses jovens têm para colocar para a gente. Professor, o senhor falou brilhantemente. E lembrar, eu aqui acrescento o que o senhor falou, toda essa questão, o interessante é que o professor Beto, como eu já falei em outras questões, ele vem da matemática, da administração e da psicologia. Por isso que ele caminha também
nesses três universos, né? É um defeito de fabricação. Mas lembrar também que eu acrescento também existem os nossos deveres, né? Exatamente. Como cidadão. Professor, eu vou trazer aqui, assim, antes de mostrar a próxima fotografia, lembrar que o senhor falou uma palavra tão importante para o jovem, equidade. Porque muitas vezes o jovem, assim, jovem não, nós misturamos o que é igualdade e o que é equidade. Só para a gente discutir um pouco o que é uma equidade, para que esse jovem entenda. Existe uma charge muito interessante em que eles colocam uma árvore, né, e dizem assim, olha, a competição ela vai ser montada em cima de quem pode subir nessa árvore. Então os competidores que estão lá, tem um macaco, tem um passarinho, tem um elefante, tem um cachorro. Então é o seguinte, pelo conceito de igualdade, todos têm a mesma possibilidade de subir uma árvore. Só que se você fosse pensar na questão da equidade, nós teríamos que substituir a árvore por outra coisa. Uma coisa que pudesse dar acesso de modo que todos pudessem ser contemplados. Então a equidade ela é importante porque ela é colocada resolvendo problemas históricos, por exemplo, resolvendo os problemas, por exemplo, para as pessoas que têm algum nível de deficiência, algum nível de limitação, para que todos possam acessar. Né? Então, por exemplo, a gente sabe hoje que uma coisa que eu acho muito interessante é que, por exemplo, para acessar um computador, eu tenho que ter cuidado em que esse teclado ele possa, por exemplo, fazer com que uma pessoa que não tem as mãos possa acessá-lo. Então, quando eu tiver esse tipo de computador que seja vendido de modo que ele possa atender tanto a uma pessoa que pode teclar, quanto uma pessoa que não tem mãos e que tem os seus movimentos, inclusive até sendo um tetraplégico, ele possa acessar um computador da melhor forma possível. Então nós teremos equidade. Lembrar mais uma vez, só aliás, igualdade é quando eu dou o direito, entre aspas, a todos, algo a todos, sem olhar as diferenças, né? E equidade eu tenho essa preocupação. Então foi justamente com as diferenças, como o professor falou, é como colocar um coelho com uma tartaruga em uma corrida, né? Sem olhar as diferenças. Mas professor, já que você está falando de jovem protagonista, essa imagem diz alguma coisa? Vamos. Exatamente. Malala se formou agora em Oxford, né? Essa moça, ela é um exemplo da luta feminina, né? Da luta feminina por se estabelecer-se, né? E eu acredito que no Brasil nós temos milhões de Malalas precisando de um espaço para mostrar a sua capacidade, o seu modo de desenvolvimento, né? Porque a gente tem vários exemplos de jovens que aparecem como protagonistas, mas o que nós precisamos e o que nós estamos construindo, porque ao contrário do que se coloca em termos de projeto de vida, o projeto de vida que nós, professores do governo do estado de Pernambuco, propomos é uma cidadania que está incorporada a um projeto de vida. E esse projeto de vida é um projeto de vida que não é colocado em termos da sociedade capitalista, mas é um conceito que é colocado em termos de uma sociedade justa, digna, fraterna, em que todos possam participar. Essa outra pessoa conhece? A Thunberg, ela é um exemplo de uma juventude que é lutadora, né? É uma juventude que ela certamente em termos futuros, ela será uma pessoa muito importante lá na Suécia, né? Ela vai ser uma pessoa que vai representar bem a Suécia futuramente, porque ela é uma jovem que parte para a luta, ela parte para uma ação, né? Ela é pragmática, enquanto Malala é uma moça muito mais política, né? Ela trabalha mais a questão política, né? A gente vê que o tipo de política que a Thunberg faz é uma política voltada à ecologia, mas é uma política pela luta, né? Inclusive pelo embate com os administradores os grandes, de países, as grandes empresas, e as grandes empresas matadoras da ecologia, né? Interessante, né? Uma Malala e a Greta, a sueca, né? Veja só a questão, como o professor bem falou, a questão da mulher e a questão também da ecologia, do meio ambiente, a luta, certo? É importante. Mas vamos trazer para a nossa realidade agora, isso que está na tela, não é?
Jovem pernambucano é aprovado em 9 universidades dos Estados Unidos. Antes de mostrar a foto, professor, só gostaria de falar o seguinte: muitas vezes a gente vê a paquistanesa e a sueca, mas aqui no Brasil, e o pernambucano. Vamos ver a foto dele? Olha aí a fotografia dele. O Fred Ramon, ele é hoje um Na modelo, tela. ele é um modelo de protagonismo, um modelo de jovem que é muito interessante, mas é um modelo que deveria ser constante, né? É um modelo que não deveria ser uma exceção. Ele apresenta-se como uma exceção, mas a gente sabe, a gente que trabalha nas escolas, a gente sabe que tem muitos jovens como o Fred, né? Então a gente tem muitos jovens que, assim como ele, só precisa de uma pequena oportunidade para se mostrar e entender que o mundo pertence a ele, né? E a gente precisa realmente voltar-se para ver que nós precisamos construir uma forma de educação diferente para que o modelo de Fred Ramon não seja um modelo de uma exceção, mas ele seja o que é comum, né? Nós vemos que nesses últimos tempos nós perdemos Ciência Sem Fronteira, nós perdemos vários programas que faziam com que jovens entendessem como o mundo funciona, indo lá fora e trabalhando, e eles pudessem voltar para cá com novas perspectivas e dividir isso com os colegas dele, e a gente ter muito mais exemplos de Freds Ramões por aqui, né? Professor, o senhor falou algo muito importante, algo que deu uma consciência. Eu gostaria que os estudantes prestassem bem atenção naquilo que o senhor falou, porque justamente quando nós mostramos mais uma vez a fotografia do pernambucano, lembrando que nós mostramos a paquistanesa, a sueca, aí o pernambucano, o interessante que o senhor falou, muito forte, foi justamente que ele se apresenta, quer dizer, ele não, né? A mídia o apresenta como uma exceção. Veja, um jovem nordestino, parece uma coisa exótica, não é? Exatamente. Parece mais que porque somos pobres nordestinos, pernambucanos, oriundos de escolas estaduais. Ele estudou em escolas estaduais, né? Parece mais, professor, que é algo exótico, né? Que não poderia nunca chegar lá e chegou. Isso é como o senhor falou, realmente parece que estão fazendo uma celebração de algo exótico que não poderia e conseguiu chegar lá. Professor Robson, nós temos um exemplo para os jovens que nós trabalhamos, nós temos exemplos, por exemplo, na Olimpíada Brasileira de Matemática. Os jovens das escolas públicas de Pernambuco são jovens de destaque, inclusive no Brasil afora. A gente não deve quase nada às escolas privadas. Então, o que nós precisamos é de casos como esse que a gente está tratando, de cidadania, de levar esses jovens a construir o seu projeto de vida, né? A pensar, e esses jovens, eles serão grandes protagonistas. Então nós teremos muitos rapazes como Ramon e outros, Malala, como Greta, e nós precisamos desses rapazes, dessas moças, e nós precisamos também de que os nossos governantes estejam de olhos abertos a esses tesouros que nós temos dentro das salas de aulas nossas aqui no governo do estado. Uma perguntinha bem capciosa é o seguinte: como fazer esses Freds aí não serem exceção? O que é que falta, né? O que a gente pode pensar, e começa com o tema que nós estamos debatendo hoje, o jovem e a cidadania, começa-se quando os jovens entendem a que lugar eles pertencem, a que classe social eles pertencem, como eles estão trabalhando. Por exemplo, essa pandemia, ela serviu para mostrar para a gente, porque os grandes milionários do mundo, né, os 500 maiores milionários do mundo, eles tiveram suas fortunas aumentadas, né, em mais de 31%. Enquanto nós tivemos uma multidão de pessoas sem condições, pessoas sem emprego, em subemprego, pessoas passando fome. Nós voltamos a ter as ruas cheias de pessoas fazendo pedintes, né? Então a gente observa que até nessas situações de maior desespero, parece que toda a sociedade está trabalhando para que existam mais milionários e uma quantidade dezenas de milhões de vezes maiores de pessoas em miserabilidade. Então, o que nós precisamos entender é que esses jovens, eles precisam conhecer o lugar de origem deles, onde eles estão, que eles podem ser protagonistas de mudança no seu ambiente onde eles estão envolvidos, nas suas escolas, nas suas comunidades, e eles precisam, a partir disso, entender
o lugar da cidadania. E como é que isso começa? Isso começa com um trabalho conjunto dentro da escola e a escola envolvida com a própria comunidade. Isso passa muito pela informação. A informação ela é muito importante. Hoje nós estamos vivendo um período tecnológico em que a grande maioria dos jovens tem acesso a uma grande quantidade de informação, e aí entra o nosso trabalho de professores. Né? Eles têm acesso a uma grande quantidade de informação, mas eles ainda não estão sabendo captar essa informação e dirigi-la no melhor sentido. E para isso requer conhecimento. Então, nós precisamos transformar as informações que nós temos em conhecimento. E esse conhecimento voltado ao estabelecimento da cidadania. O professor, e para finalizar, já que falamos tanto da questão do jovem da cidadania, uma perguntinha para o senhor responder rápida e como professor desses estudantes podem ajudá-los nessa luta? Os professores, nessa nova forma que a gente tem de viver o ensino-aprendizagem, nós professores deixamos de ser os donos do conhecimento. Hoje nós somos pessoas que passamos por uma vida maior, nós temos uma carga de experiência grande, nós nos preparamos, o senhor mesmo é um doutor, é um doutor já quase pronto, né? Então, nós tivemos um preparo para justamente ser assessores desses jovens. Nós precisamos pegar toda essa energia que o jovem tem, né, direcioná-las no melhor sentido de descobrir para ser um ser livre, um ser politicamente correto e um ser que possa contribuir para a sua sociedade e para o seu ambiente que está inserido. Professor, foi excelente o encontro. Para quem não sabe, né, o professor Adalberto, ou Beto Teles, né, que trabalha comigo, certo? Ele é um dos mentores do projeto de vida e nós já vamos organizar já todo o planejamento para 2022. Já temos vários temas aí que estamos aqui em ebulição, certo? Então hoje nós ficamos aqui, não é, com essa questão de jovem cidadania. Professor, sua despedida aí maravilhosa. Olha, jovens de todo Pernambuco, nós estamos nesse programa porque nós acreditamos muito que é a partir de vocês, a partir dos jovens, a partir de jovens que serão conscientes da sua cidadania e do mundo que a gente está vivendo, que nós teremos um mundo muito melhor. E o mundo melhor, ele só pode ser feito a partir de vocês. Obrigado por vocês olharem para a gente e por vocês continuarem nesse caminho juntamente. Então eu mando um abraço especial à professora Tainá, que não está de férias, a Danley aí, olha, o nosso professor intérprete de Libras, a Ronaldo aqui do som. Um forte abraço a todos vocês. Feliz Ano Novo para todos! A gente volta ano que vem.